Olá, amigos. No vídeo anterior, nós falamos de obsessão e suicídio. Então, nós vamos nos alongar, falando mais um pouco neste também. Vejam bem, quando nós preparamos uma aula sobre a doutrina espírita, nós não podemos errar de forma alguma, nem omitir dados. Mas no vídeo anterior, quando eu falei no Pentateuco Espírita, eu falei de 4 livros. Eu esqueci de comentar do 5º, que forma o Pentateuco, que é a Gênese, que ela nos traz as informações de onde viemos. É muito importante. Esse Pentateuco Espírita nos responde a muitas coisas. Eu vou contar para vocês agora uma história de um romance que eu li há muito tempo. É um romance espiritualista. Ele chama-se Jerusa. É a história de uma moça que casou com um cigano e foi morar com a comunidade cigana, deixando a sua família de lado. Era um amor muito grande que ela e esse cigano tinham. Então, para ela, valeu a pena ter abandonado toda a vida dela de senhora de sociedade, filha, né, de senhores de sociedade, da sociedade parisiense, e ir embora com essa trupe de ciganos. Com o tempo, ela teve uma filhinha que se chamava Jerusa. E nos acampamentos ciganos, nas comunidades ciganas, sempre os pequenos ficam com os mais velhos. Por quê? Porque é transmitido dos mais velhos para os mais jovens toda a cultura e todo o conhecimento. E a menininha foi crescendo e ela percebia vultos. E ela chegava para a vozinha dela e falava: vó, eu vi assim, assim, assado, e explicava. E a avó ficava bem atenta. Um dia ela passeando em redor do acampamento, ela viu que a mãe tinha colocado uma rede e estava deitada. E que do lado da mãe, um homem pingava gotas de alguma coisa na boca da mãe. Ela foi correndo até a avó e falou: vó, eu vi isto. E a avó, muito sábia, falou: vamos averiguar o que é isso. Ah, mas como, vovó? A avó vai ter que entrar em oração. Vou ter que ficar aqui em oração, porque aí os nossos protetores vão me falar o que está acontecendo. E a menina ficou tranquila, porque ela confiava realmente na avó. No dia seguinte, a avó acorda e procura Jerusa e fala: vem cá, que a vovó já sabe o que está acontecendo. Aí ela conta para a menina que aquele homem que estava pingando gotinhas na boca da mãe estava colocando veneno, pouco a pouco, nos lábios da mãe dela, para que ela viesse a desencarnar. Porque eles queriam conversar com ela, mas de perto, esses obsessores. Aí a netinha que saber desses obsessores, o que eram esses obsessores na vida da mãe. Nós falamos sobre obsessores no vídeo anterior também, né? Aí a avó fala: eu vou te contar a história. Então ela contou que a mãe dela, na época dos faraós, era casada com um comandante de tropas do faraó muito famoso. E que quando ele viajava para as guerras e conquistava os povos, né, trazia os escravos para trabalhar na fazenda dele e de outros nobres do faraó.
E um belo dia ele falou para a esposa que iria viajar e que ela deveria cuidar de todo o trabalho da lavoura, junto com os empregados e com os escravos. E ela aceitou, porque conhecia bem o trabalho. Só que depois de uns certos meses que o marido tinha viajado, ele mandou uma mensagem para ela, dizendo o seguinte: separa metade dos escravos e manda para mim, porque eu conquistei algumas terras aqui que eu preciso de escravos para trabalhar. Fica com metade aí para o trabalho normal e me manda metade dos escravos. Aí ela pegou e pensou bem, como é que eu vou fazer isso? E lá foi ela com a liteira dela para as plantações. Aí no alto do morro ela parou e chamou um dos escravos que ajudavam ela a comandar os outros escravos que estavam nas plantações. Ele falou, ela falou para ele, olha, todos os escravos que estão à minha direita, você manda todos desta rua, que chama-se ruas nas plantações. Desta rua para cá, todos que estão à direita, você manda para o meu marido, que ele está precisando. E esses da esquerda ficam para continuar o trabalho na lavoura. Só que ela não sabia que quando ela fez essa opção e deu essa ordem, ela separou um casal que se amava muito. O rapaz que estava do lado direito e a namorada que estava do lado esquerdo. Esse namorado foi embora trabalhar, só que manteve por essa dona um ranço, um sentimento ruim. E ele morreu. E depois da morte, o que ele quis fazer? Ele quis somente vingar o que essa mulher tinha feito, que era separado ele da sua amada. Isso machucou muito ele. Então, ele queria fazê-la pagar por isso. Então, ele se tornou seu obsessor por várias vidas. E ele estava nessa vida em que ela tinha a filha Jerusa, ali querendo que ela desencarnasse para que no plano espiritual eles pudessem acertar as contas, impingindo nela o sofrimento de ficar longe da filha e do seu amado. Agora sim eu terminei de falar sobre obsessão para vocês. Mas eu vou continuar. Esse vídeo vai ficar mais longo. Porque não sei se vocês se lembram, quando eu mostrei o livro que estão as mensagens do meu irmão, que chama Ninguém Morre, psicografia de Chico Xavier, e que tem inúmeras mensagens de vários espíritos, o meu irmão é uma delas. Na verdade, tem 4 mensagens do meu irmão nesse livro. Só que eu quero contar para vocês a história de Elisete. Olha a foto da menina. Foi rapidinho, né? Mas é uma menininha de 7 anos. Eu vou contar para vocês. Eu estava em Uberaba e, como sempre, a gente ficava na fila esperando a oportunidade de poder conversar com o Chico. Eu e a mamãe. E chegou de madrugada um carro com um homem de cabelo todo branco. Uma mulher que parecia meia desequilibrada emocionalmente. E uma outra senhora, bastante tranquila, mas é que a gente via que estava envolvida ali com aquele homem e com aquela mulher. Nós descobrimos depois que ela era a cunhada deste homem. Que ela estava acompanhando os dois para ajudar a cuidar da irmã, que estava passando uma situação muito difícil. Durante a noite, quando a gente ficava reunidos lá no centro da prece,
do Chico Xavier, nós ficávamos em oração, porque a gente sabia o ambiente que estava. A gente tinha consciência da espiritualidade naquele ambiente. Aí, de repente, a gente vê aquela mulher sentada desplicentemente em cima de uma mesa que estava num canto do quintal, comendo uma marmita. A única coisa que a gente não pensava quando a gente estava lá no centro era em comer ou beber. Mas ela parecia muitíssimo desequilibrada. Aquilo deixou a gente meio agoniado de ver ela daquele jeito. E ela falava meio assim, atrapalhado, horas falando alta, ora cutucando o homem, ora cutucando a mulher, e falando sem parar. Na verdade, um desrespeito pelo ambiente que a gente estava, porque estávamos todos em oração. Mas ela parecia que não tinha noção disso. Quando nós fomos embora para a pensão, a mamãe me contou que, conversando com a irmã da mulher que estava junto com ela, cuidando dela, a mamãe ficou sabendo a história e nos contou. E nesse livro aqui está bem relatado. Esse casal morava em Porto Alegre. Eles tinham 3 filhos, 3 rapazes maravilhosos. Aí a mulher engravidou numa gravidez de alto risco, porque ela já tinha 3 filhos e estava tendo essa daí em idade já mais avançada. E nasceu essa menina, Eliette, que foi a paixão da família. O pai ficou apaixonado pela filha. Os irmãos também, a mãe, todos amavam essa menina assim, totalmente e com um amor incondicional. Ela era a razão de viver daquela família. Só que paralelo a essa vida toda certinha, com os 3 filhos homens, essa esposa dedicada e essa filha da qual ele era apaixonado, ele tinha uma amante. Era sua secretária na empresa. Ele era um grande... não, acho que deve ser até hoje, um grande empresário. E, passado um tempo, ele até levou essa filha para a amante conhecer, porque ela trabalhava na empresa que ele tinha, levou algumas vezes a menina conhecia ela era a secretária dele. E ele falava para ela, você está vendo por que eu sou apaixonado pela minha filha? E ela, quando é que você vai separar para casar comigo? Ele falava, impossível. Você acha que eu vou deixar a minha família sem um pai? Eu quero que a minha filha cresça tendo um pai. E assim foi seguindo por algum tempo. Um belo dia, essa menina sumiu na saída da escola. Aí foram procurar saber e descobriram que essa secretária havia pego a filha deles na saída da escola. Procuraram ela e começaram a perguntar. Ela não sabia de nada, não sabia de nada. Só que a polícia ficou desconfiada. Porque os policiais, eles trabalham de certa forma que eles entendem quando é que a pessoa está mentindo. E essa menina não aparecia. Apareceu uma semana depois. Morta, num terreno baldio, viciada de todas as formas. Uma loucura total. Esse pai ficou com o cabelo branco da noite para o dia. E essa mulher enlouqueceu da noite para o dia quando soube de tudo isso que tinha acontecido com a filha. Aí, eles ficaram sabendo que poderiam ir no Chico Xavier, depois de alguns meses, que ela havia sido enterrada, já estava tudo lá sendo analisado, crime, tudo, e descobriram. Para a loucura maior do pai e da mãe, descobriram
essa secretária, que era amante do pai dessa menina, ela pediu para um primo que tinha uma vida meia devassa, que por algum dinheiro lá, sequestrasse a menina e sumisse com ela. Porque ela queria o caminho livre para conquistar o seu amante. Nessa vida tem muitas coisas difíceis mesmo. Nós temos irmãos doentes da alma, que de alguma forma tentam fazer coisas erradas com as pessoas que estão à sua volta. E conseguem muitas vezes. Só que a justiça terrena, ela é limitada, né? A de Deus jamais. Podem ter certeza disso. A mensagem dessa menina chegou de madrugada e nós estávamos todos lá, na madrugada, e esperamos essa mensagem. A menina tranquiliza a família, dizendo que não sentiu a morte, porque a loucura deles era imaginar que ela tinha passado por tudo aquilo que foi constatado pela perícia da polícia. Aí ela diz que não, que ela não sentiu nada, só sentiu uma pancada e ela já dormiu. E que já acordou num hospital. Aí ela dá relatos, né, nas mensagens dela, das pessoas da família que estão com ela, dando provas da imortalidade da alma. E explica ainda a situação difícil que ela desencarnou, dizendo que tinha obsessores que a perseguiam de outras vidas e que se aproveitaram da situação para que enveredasse no caminho do mal, provocando o desencarne dela, mas que o desencarne dela já havia sido programado e que ela estava bem. No dia seguinte, nós fomos lá no Abacateiro, onde o Chico se reunia para orações. E lá a gente ouvia muitos causos, o Chico contava muitos causos. O Chico nunca fez palestra, ele contava causos. E nós, como boas espíritas, pegamos uma garrafa de água, empunhamos a garrafa de água e levamos lá, porque ficava uma mesa na frente do Chico, e colocamos essa garrafa de água na mesa. Esse é um detalhe que eu quero contar, que depois a gente pode até conversar sobre isso, sobre fluidos e água fluidificada. Apesar de que eu já falei algumas coisas para vocês sobre isso em vídeos anteriores. Aí nós encontramos com esse casal com todas as folhas debaixo do braço, indo lá no Abacateiro para agradecer de joelhos o Chico. A mulher parecia uma mulher normal, equilibrada. Nossa, o que as palavras fazem de bem para a alma das pessoas. As palavras dessa filha, nessa mensagem, trouxe o equilíbrio imediato para essa mãe que estava enlouquecida. Podemos até conversar em outro vídeo sobre detalhes dessa mensagem da menina, mas eu incentivo vocês a comprarem esse livro. Ele chama Ninguém Morre. Se vocês gostam desses assuntos, peguem esse livro, chama Ninguém Morre. Eu tenho a mensagem do meu irmão aqui. As 4 mensagens, aliás. Essa é a foto dele da época que ele morava em Curitiba. Não é uma foto muito boa não, viu? Ele era mais bonito que isso. Irmã Coruja não, é verdade, viu? Ele era muito bonito. E eu só estou incentivando vocês a terem esse livro, Ninguém Morre, porque tem muitas mensagens de espíritos aqui, através do Chico Xavier. É difícil hoje falar sobre psicografia, mas podemos falar em outro vídeo. Em outro vídeo eu vou comentar com vocês sobre psicografia. Mas eu acho que pro tamanho desse vídeo já tá bom, senão eu vou cansar demais vocês, meus amigos.
Eu espero que tenham gostado da história de hoje.